Você sabe que as pessoas ficam, o crime dominou o Brasil, o crime organizado dominou o Brasil. Aí quando ela fala isso, né, a gente está tentando empatar. É difícil fazer uma análise sobre isso, mas hoje eles estão querendo chamar a atenção para essa prisão. Quando acontece um episódio como esse, estão fazendo aí a divulgação, uma entrevista coletiva, a ministra da Justiça aparece e tudo mais. Como é que você analisa essa prisão desse chefe do PCC, a forma como o governo está atuando isso e como o governo federal, e se aliado ou não aos governos estaduais, né, Josias, estão combatendo realmente o crime organizado no Brasil? Estão? Nós não temos a preocupação institucional da doutora Ivana, né, que é uma desembargadora, tem que medir as palavras na escala dos centímetros ou até dos milímetros, e nós podemos dizer claramente o que está acontecendo, não é, Fabiola? E no Brasil, o Estado está perdendo claramente a guerra para o crime organizado. Diria até que já perdeu, não é nem está perdendo, não está no gerúndio, já perdeu. Né? Neste caso específico, o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, reúne ali os seus auxiliares, o diretor-geral da Polícia Federal, para bater esse bumbo. Realizamos uma grande prisão de um personagem que já foi o número 2 do PCC, hoje não é mais, mas na estrutura da facção criminosa é um personagem relevante. Agora, evidentemente, uma prisão de um personagem assim, um protagonista do crime, um criminoso graúdo, é sempre bom, é melhor do que deixá-lo solto. Mas essa prisão mostra a debilidade do Estado. Não foi o Estado que encontrou o criminoso é que cometeu um deslize, foi lá tirar um documento na Bolívia, apresentou uma identidade falsa, as pessoas desconfiaram, foram buscar informações e viram que se tratava do criminoso. E ele foi preso. Então, o criminoso permitiu a própria prisão, cometeu um deslize que levou à sua prisão. Não foi o Estado que o encontrou. Ele estava foragido há 5 anos e estava lá na Bolívia fazendo os negócios internacionais do PCC, que hoje é uma organização transnacional. Então, nós estamos noticiando aqui todo dia, Fabíola. Outro dia mataram um delator, aquele personagem, o Gritzbach, que foi morto no aeroporto de Cumbica, e verificou-se que ele desvendou uma rede de cúmplices do PCC na Polícia Civil, na Polícia Militar de São Paulo. Já divulgamos aqui a farta, a infiltração do PCC nos contratos da Prefeitura de São Paulo, no contrato de transporte público da Prefeitura de São Paulo. Neste final de semana surgiram informações sobre o PCC utilizando o Corinthians para lavar dinheiro, um contrato do Corinthians com uma empresa de apostas eletrônicas, desse cassino que se converteu à internet no Brasil. Está lá o PCC, utilizando a logomarca do Corinthians para lavar dinheiro. Então, evidentemente, essa guerra nós perdemos. É sempre bom quando um criminoso do porte desse tuta é preso, ainda que a prisão tenha sido facilitada por um deslize do delinquente. Mas todos sabem que um criminoso preso é substituído imediatamente por outro criminoso que está ali na ordem de comando da organização criminosa. Então, isso aqui não vai fazer cócegas para o PCC. O ministro faz ali, bate o seu bumbo e tal, mas essa guerra, Fabíola, claramente a gente perdeu. Precisamos recuperar o terreno e virar o jogo. Mas, nesse momento, o Estado brasileiro frequenta esse enredo do combate com o crime organizado no polo perdedor. Nós estamos perdemos essa guerra, ou viramos esse jogo, e a virada de jogo não é algo que vai acontecer do dia para a noite. Isso aqui, se a gente começa a fazer tudo certinho agora, daqui a 50 anos a gente vira o jogo, Fabiola. Sabe que as pessoas ficam querendo colocar isso também na linha do tempo, né? Porque quando você fala perdemos o jogo, estamos perdendo o jogo. A gente já ganhou em algum momento? Porque quando a gente olha, né, lá atrás, e toda a situação, por exemplo, aí, a gente vê a situação do Rio de Janeiro e tudo mais. A situação hoje está pior, ela vem piorando. Sem nenhuma dúvida, a deterioração ela é visível, né? Porque o crime ganhou escala. Antes nós tínhamos uma organização criminosa
potente no Rio de Janeiro, que era o Comando Vermelho, outra em São Paulo. A de São Paulo ganhou maior amplitude, ganhou, inclusive, projeção internacional. Hoje, o PCC é um dos grandes fornecedores de cocaína para o mercado europeu, fornece para o mercado árabe, é um grande exportador de entorpecente, tem vínculos, tem ramificações pela América Latina, chegou aos Estados Unidos. Ainda outro dia, agora já na gestão do Donald Trump, veio uma equipe do Departamento de Estado para discutir com o Brasil formas de cooperação, porque está lá o PCC comercializando drogas, mandando armas para o Brasil por meio do Paraguai, fazendo escala no Paraguai, e o governo americano insistindo com o governo brasileiro para que passe a considerar o PCC como uma organização terrorista, de forma a agravar as penas e a modalidade de perseguição dos criminosos, e o Brasil resiste a essa ideia, trata como criminoso, mas não trata como terrorista. Então ganhou uma dimensão, Fabíola, que não tinha, e hoje está presente nos negócios do Estado, está transacionando com prefeituras, está lavando dinheiro em postos de gasolina, virou um grande conglomerado, está presente no sistema bancário, como fintech, está no noticiário, isso tudo está no noticiário, e a gente está sempre alguns passos atrás no combate ao crime organizado. Há núcleos que têm muita informação a respeito dessas facções criminosas. Há um núcleo no Ministério Público de São Paulo muito avançado no mapeamento do crime, não é? Mas nós não temos nem colaboração, o Estado não consegue conversar consigo mesmo. O governo federal com os governos estaduais não conseguem se entender para unificar esforços para combater o crime organizado. Então, eu diria a você, Fabíola, que em algum momento nós poderíamos ter a ambição, o sonho de prevalecer sobre o crime. O crime cresce no mundo inteiro, mas aqui cresceu numa proporção em que o Estado não foi capaz de acompanhar. E hoje nós estamos perdendo, e não é uma derrota simples, estamos perdendo de goleada. E quando isso acontece, para você recuperar o terreno e reverter o jogo, é muito complicado. E aí, o que é que o governo tem a oferecer? Hoje o governo tem uma proposta de emenda constitucional que está no Congresso, não vai ser aprovada, porque a ultradireita não quer aprovar, e a direita hoje no Congresso brasileiro tem muita força. Os governadores estaduais não têm nem o menor interesse em aprovar, porque estão tratando isso como uma iniciativa do governo para se imiscuir nas polícias estaduais, então não vai ser aprovado. O mínimo não vai ser aprovado no Congresso. E o que o ministro está propondo é apenas a constitucionalização de uma lei que já existe há anos, foi aprovada na época do governo foi discutido o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, começou a ser discutido no primeiro mandato do Lula, em 2003, foi aprovado, virou uma proposta formal no governo da Dilma e foi aprovada no governo do Michel Temer. E até hoje não foi implementado. E esse SUSP prevê a colaboração de governo federal com governos estaduais. Agora, o Lewandowski fez, a diferença em relação ao que está fazendo o Lewandowski é levar o SUSP, que é uma lei ordinária, para dentro da Constituição. E não conseguem fazer nada, Fabíola. Então, estamos perdendo de goleada e não há em campo nenhum time do Estado que pareça capaz de reverter o jogo.